passamos para o encerramento dos trabalhos desse segundo Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito. E nós vamos terminar esse congresso de uma maneira muito original e feliz, que é justamente com o futuro. Nós vamos receber aqui pesquisadores e pesquisadoras do Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas, com o qual a Academia Paulista de Direito tem uma parceria muito importante, não é? A academia não vive sozinha, ela vive dessas parcerias, desses encontros com essas entidades, com essas instituições que são extremamente importantes e suas parceiras no processo de construção de uma educação nova, de uma educação diferente, de uma educação cada vez mais construtiva e mais inclusiva. Então, eu queria agora, dando as boas-vindas à professora Vanessa Vilela Berbes, se eu pronunciei bem o sobrenome, né? E cumprimentá-la pelo trabalho muito importante que ela tem feito na academia como pesquisadora, mas, sobretudo, como professora no Instituto Federal do Paraná, no campus de Palmas, como foi professora aqui na PUC de São Paulo, o trabalho todo que ela, Vanessa Bebel, fez, né? Eu queria, nesse momento, convidá-la a participar aqui do evento, né? Saudá-la muito assim, efusivamente, carinhosamente. E eu não sei se a professora gostaria que eu mesmo fizesse a apresentação dos alunos ou ela gostaria de fazer a apresentação dos alunos. Vanessa, minha querida Vanessa, pesquisadora da academia, querida amiga. Professor, uma boa noite. Prazer muito grande estar com você, com a professora Roberta, com todos os demais membros da academia, ouvintes, os nossos alunos. Quero parabenizá-los, porque é um trabalho de uma expressão internacional, muito motivador, com conteúdos de qualidade, uma possibilidade ímpar para os nossos acadêmicos. Tenho certeza que vocês sabem o quanto essa iniciativa é capaz de modificar os rumos de vidas, né, desses acadêmicos, e eles estão aqui conosco hoje. Eu estou muito contente em trazê-los. Saibam também que eles também estão assim radiantes, né, por essa oportunidade transformadora, enriquecedora. Tenho um orgulho muito grande de fazer parte desta academia, que desenvolve os trabalhos com extrema excelência, e de estar ao lado de pessoas que eu admiro como professor. E também a professora Roberta, profissionais aguerridos, né, e na luta pelos direitos humanos, pela democracia. Então, muito, muito, muito obrigada. Bem, eu sou, como o professor já adiantou, sou professora do Instituto Federal do Paraná. Nós temos um grupo de estudos que é a Uniaia, estuda Direito e Desenvolvimento Econômico, e foi muito oportuno para nós poder pensar as cidades e os reflexos, né, das questões econômicas em relação às cidades, e o viver na cidade e o exercício da cidadania. Eu atualmente também sou coordenadora geral da Central de Atendimento às Vítimas de Violência, o LIG 180. Eu tenho certeza que muitos já ouviram falar, aqui dentro da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher. Então, todas as reflexões que foram trazidas, quero parabenizá-lo pela fala anterior, professor, que nos traz muita lucidez sobre o nosso papel e o quanto é importante essa defesa da democracia, dos direitos humanos, e é isso que os nossos alunos que estão aqui com muita consciência, né, do papel deles em pensar o Brasil. Acho que a proposta é a gente começar com o primeiro, que é justamente um relatório do Fórum Econômico Mundial sobre a situação do comércio eletrônico, né? Então, eu quero deixá-los à vontade, professor, em apresentar os alunos, ou, se quiser, também posso fazer a apresentação, como ficar melhor para o professor na ordem dos trabalhos. Para mim, é um prazer que você faça a apresentação, fico muito feliz. Assim você participa mais, Vanessa, fico muito feliz com a sua participação, por favor. Eu te agradeço. Bom, então, o primeiro trabalho que nós vamos apresentar
que foi fruto da nossa parceria do Instituto Federal com a APD. É um trabalho desenvolvido pelos acadêmicos a Débora Mateio, Leonardo de Oliveira de Carvalho, Kelvin dos Santos e a Tatiane Dutra de Oliveira, os alunos aqui do Instituto Federal do Paraná, do campus Palmas. E o Leonardo, eu acho que é o único que não é do Instituto, eu acho que cada um depois pode se apresentar. O Leonardo não é do Instituto lá do campus Palmas, né, Leonardo? Mas somente... não, perdão, assim, o Leonardo também é do campus Palmas, ele também é formado em técnico de administração por outro campus, que é do Avançado Barracão. E a gente é do Instituto Federal, que tem essa missão de levar a educação para os lugares mais distantes do nosso país, né, professor? Então, a gente a gente tem esse poder de levar a academia... Perdão, acho que fiz algo aqui que reduziu a minha tela, não sei se vocês me enxergam. Não, mas a imagem está boa, pode ficar tranquilo. Tá bom? Tá. Então, a gente tem esse poder de atingir localidades bastante distantes, né, de levar educação de qualidade ali para alguns centros, algumas cidades que estavam alijadas desse direito fundamental. E esses acadêmicos, eles estão nessas cidades, mas as cidades não os limitam, né? A gente hoje tem que repensar a própria fronteira, né? O próprio conceito de cidade onde habitamos e a internet, o papel dela na internet. Então, essa foi uma das questões que nós colocamos no grupo de pesquisa, né? Pensar a cidade, mas o papel da internet na conexão dos seres humanos com a cidade e os impactos que o comércio eletrônico podem trazer para a mobilidade urbana, né? Para a estruturação dessa vida na USP. Bem, então, esse primeiro artigo dos acadêmicos que eu mencionei, ele é denominado Comércio Eletrônico e os Impactos nas Cidades. Análise do relatório, o relatório chama The Future of the Last Mile Ecosystems, do Fórum Econômico Mundial, esse relatório de janeiro agora de 2020, e demonstrou como a internet, né, ela tem esse poder de conexão e de ampliar as fronteiras, mas ela também tem um impacto direto na mobilidade urbana. Bom, os alunos, eles fizeram uma ordem de fala, professor, e eu acho que esse é o momento para eles brilharem, né? Eu gosto, assim, que eles tenham os méritos, foi fruto de muito esforço. São alunos que pretendem, em breve, eles já estão preparando o currículo deles para o mestrado. A USP, obviamente, né, é o alvo, então eu gostaria de permitir que eles façam as suas falas, respeitando o tempo, né, sendo o mais breve possível. Posso passar a palavra a eles, professor? Por favor. Então, por favor, fiquem à vontade em fazer a participação de vocês. É só que se apresentem antes. Estou muito feliz de tê-los aqui, viu, Vanessa? Parabéns pelo seu trabalho. Muito feliz com esse convênio da academia com o Instituto Federal e muito feliz de ter os seus alunos aqui e as suas alunas, tá bom? Por favor, obrigada. Fiquem à vontade e vamos lá. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Bom, então, meu nome é Tatiane Vilela e eu vou dar uma introdução ao nosso trabalho. Bom, primeiramente, eu queria dizer que é um imenso prazer estarmos aqui hoje. A gente agradece muito, principalmente a professora Vanessa, por ter nos proporcionado essa oportunidade e por ter nos dado esse auxílio para a gente estar participando daqui hoje. E gostaríamos de agradecer também à Academia Paulista de Direito e agradecer também pela recepção calorosa e desde já pedir desculpas pelo meu nervosismo também. Bom, então o nosso artigo ele vai tratar do comércio eletrônico e os impactos que isso vai trazer para as cidades. A gente traz desde a sua origem até como se dão suas relações nos dias atuais. Nós também apresentamos alguns dados e como que o comércio eletrônico está se comportando nesse cenário de pandemia. E por último, como a professora já introduziu, a gente faz uma análise do relatório The Future of the Last Mile Ecosystem do Fórum Mundial. Bom, então atualmente nós estamos vivendo uma situação que é atípica e singular. E as economias de vários países elas têm sido fortemente atingidas. Entretanto, o comércio eletrônico, o e-commerce, ele tem tido um papel de fundamental importância porque ele está auxiliando a essas economias conseguirem se manter estabilizadas.
Então, as empresas, a partir do momento que elas começaram a perceber que suas vendas foram caindo, elas viram no comércio eletrônico uma possibilidade de continuar dando continuidade às suas atividades comerciais, de forma que isso é bom para a economia. Bom, o comércio eletrônico ele acabou se popularizando com a facilitação ao acesso da internet, e desde então ele se estabeleceu como uma nova forma de desenvolvimento econômico. A partir de então, ele eliminou barreiras geográficas, ele também... Ai, desculpa. Me perdi, desculpa. Não Eu tô se muito preocupe, tá? Tudo bem, tá indo ótimo. No seu tempo, tá ótimo. Ele também, Peraí. Ai, me perdoe, de verdade. Ele também viabilizou programas de integração monetária e comercial, e também ele auxiliou nesse processo de comunicação instantânea, tanto entre os fornecedores quanto parceiros e clientes. Todavia, apesar de todas as vantagens que o comércio eletrônico traz, como a acessibilidade e o conforto de comprar das nossas casas e a mercadoria vir direto, ele traz algumas questões que ainda precisam ser resolvidas, tais como os comércios tradicionais. O que são os comércios tradicionais? É o comércio de porta em porta, o comércio das cidades, o comércio de rua. Então, como que o comércio eletrônico vai influenciar nesses comércios tradicionais e quais são as consequências que ele vai trazer, não só para eles, mas também para a organização espaço geográfica dessas cidades? Em segundo lugar, um fator que é muito importante são os impactos na mobilidade urbana. Então, isso está diretamente relacionado à logística. Então, como é que esses produtos vão chegar até nós? E nesse trajeto, quais serão as consequências tanto para a sociedade quanto para essas cidades? Então, quais são os impactos na vida dos indivíduos e nesse espaço geográfico? Outro fator importante é a organização dos espaços das cidades. Então, como que vai se dar essa lógica espacial geográfica para que possa, ao mesmo tempo, garantir esse comércio tradicional e, ao mesmo tempo, atender essas demandas que o comércio eletrônico precisa? Outro fator que também é muito importante está relacionado às lacunas jurídicas, que diz respeito ao quê? A proteção de dados não só das empresas, mas principalmente dos consumidores, que são os principais agentes nessa relação de ciberespaço, de compras virtuais. Então, a gente aqui entra num tópico mais jurídico, né, de garantias, de sanções também e de fiscalização que precisa existir para que o comércio eletrônico funcione de uma forma boa, uma forma positiva. E o último fator, mas que não deixa de ser relevante, é relacionado à questão ambiental, que se relaciona diretamente com a questão da mobilidade urbana. Então, é claro que se a nossa mobilidade urbana não for pensada da forma correta, ela vai impactar, consequentemente, no nosso meio ambiente, a poluição, no caso, pelo aumento do tráfego de carros. E agora, peço desculpas mais uma vez pelo meu nervosismo e passo a palavra para minha colega Débora. Muito obrigada. Obrigada, tá. Então, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Débora, eu estudo com os demais colegas no Instituto Federal do Paraná. Estamos no primeiro semestre e agradecemos também a presença de todos e pela oportunidade, principalmente a professora Vanessa. Então, eu vou fazer uma breve fala sobre a importância do comércio eletrônico para a sociedade. Então, para começar, o comércio, em geral, ele faz parte da vida do homem. E ao decorrer dos anos, o comércio exerceu uma colaboração muito importante nas sociedades e no desenvolvimento de novas tecnologias. Mas isso não significa também que o comércio tradicional tenha perdido seu lugar de destaque na sociedade. Muito pelo contrário, ele continua em evidência e tem como símbolo também os shopping centers que acabam se multiplicando nas grandes cidades. Só que o e-commerce, ele possui vários aspectos importantes e vantajosos que o colocam em competição com o comércio tradicional. Podemos citar a agilidade na compra e venda de produtos, os preços menores em razão da redução de custos de produção e também uma maior variedade e disponibilidade desses produtos nas redes. Então, como minha fala era bem breve sobre essa importância, vamos finalizar falando
que o e-commerce atualmente tem sido muito importante para a economia brasileira, porque os consumidores apostaram cada vez mais no comércio online devido ao isolamento social, e isso acabou contribuindo para a movimentação da economia brasileira, pois eles começaram a adquirir produtos para seu sustento na forma virtual. Então, isso acabou contribuindo para a economia brasileira. Então, eu passo a palavra para o meu próximo colega e agradeço desde já. Boa noite, estão me escutando certinho? Sim. Então, é um prazer imenso estar aqui, tá, nesse congresso. Meu nome é Leonardo, eu estudo no Instituto Federal de Palmas, tá? E eu vou falar agora para vocês aqui sobre alguns aspectos positivos, negativos e sobre a atual conjuntura política que o e-commerce ele meio que está subjugado, tá? Bom, primeiramente, é bom eu destacar os aspectos positivos. No Brasil, um dos pontos mais positivos do e-commerce é a sua regulamentação, tá? Por quê? Porque o e-commerce é algo novo. Ele surgiu ali em 1980 e 1990 aqui no Brasil. E por ser algo novo, a gente já tem no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, e em 2018 foi sancionada uma lei de proteção de dados, e isso exclusivamente ao e-commerce. Então, eu acho incrível um elemento tão novo possuir tanta legislação para defender ele, né? Agora, sobre um aspecto de curiosidade mesmo, o e-commerce ele possui as mesmas características de um contrato de compra e venda, certo? Porém, nele o consumidor ele vai ser a parte mais vulnerável. Por quê? Porque ele vai possuir baixa participação no estabelecimento dos termos dos contratos. Isso vai fazer com que ele seja exposto a mais golpes, né, e possíveis violações de dados pessoais. Porque mesmo a gente tendo essa lei que foi sancionada em 2018 de proteção de dados, a gente não tem um órgão fiscalizador que vai lá e vai impor sanções a isso. Então isso é algo que a gente tem que refletir e pensar, né? Por fim, falando agora sobre alguma coisa positiva do e-commerce, eu acho muito importante que na nossa atual conjuntura, nessa nossa crise, o e-commerce está ajudando a manter muitas empresas, entre aspas, saudáveis, né? Empresas como a Magazine Luiza, empresas como Via Varejo, B2W, elas cresceram de uma forma incrível sobre as vendas online nesse primeiro semestre de 2020, comparado a 2019. Então, ele possui sim pontos negativos, só que a gente tem que lembrar que ele está ajudando muito o Brasil a se recuperar dessa crise. Era isso, passo a palavra para o meu próximo amigo. Excelente. Boa noite a todos, agradeço desde já a participação, o espaço. Sou Kelvin dos Santos, acadêmico do Instituto Federal do Paraná. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre o relatório do Last Mile Ecosystem e sobre as externalidades negativas do e-commerce, então. Sabe-se que o e-commerce ele atua em dois espaços, um espaço físico e um espaço cibernético. E existe uma mútua relação entre esses dois espaços. E os dois se influenciam mutuamente também. O espaço físico é influenciado pelo espaço cibernético e o espaço cibernético é influenciado pelo espaço físico. Então, a gente vê que empresas elas buscam se adequar no espaço para que haja uma maior celeridade nos seus processos, para que a entrega do produto seja atingida de uma forma mais célere, e o espaço também busca adequar-se ao comércio eletrônico. A cidade precisa estar preparada, então, para receber toda a dinâmica do comércio eletrônico. Apesar das vantagens do comércio eletrônico, dos seus resultados positivos e prósperos, este vem encontrando desafios, desafios que precisam de soluções e que se veem nas diversas instâncias do e-commerce. São eles desafios que buscam soluções no campo financeiro, né? O comércio eletrônico precisa de investimentos, as empresas trabalham com inovação, então precisa de um certo investimento. São desafios jurídicos, né? Tem uma coisa chamada custo de transação que é caro para o e-commerce,
Esse custo de transação, ele geralmente diz respeito a algumas relações jurídicas, como tributação, e em alguns casos até mesmo de indenização a alguns clientes. Então, mostra-se bem custoso para o e-commerce, mas é compensado pela mão de obra barata, por conta de ser majoritariamente virtual. Outros desafios também se dão nas instâncias de infraestrutura, principalmente no ambiente das cidades, no ambiente urbano. A cidade, como eu já disse, ela precisa estar preparada para receber toda a dinâmica do e-commerce, todo o seu ecossistema logístico. E, então, são desafios. Mas, sobretudo, o que merece especial atenção é esse que se dá no ambiente urbano, né? Que o Fórum Econômico Mundial vai trazendo seu relatório, publicado em janeiro de 2020, intitulado de Future of the Last Mile, que significa o ecossistema de última milha, né? Essa última milha, ela é basicamente o trajeto da distribuidora até a casa do cliente, e pode-se dizer que é uma instância, é a fase final do processo de compra e venda do e-commerce, e merece uma atenção especial por conta disso mesmo, dela se dar no ambiente urbano, que acarreta uma série de problemas. Então, o Fórum Econômico Mundial traz uma pesquisa feita com outras instituições de que as 100 maiores cidades, certas mudanças, com o aumento crescente nos pedidos, na aquisição de produtos eletrônicos, no comércio eletrônico, ocasionará um aumento de 78% na demanda por entregas. E isso acabará gerando um aumento também no número de carros circulando, veículos de entregas circulando no ambiente urbano, em 36%, né? E o que acabará gerando também um aumento no congestionamento do tráfego, que, segundo o relatório do Fórum, adicionará 11 minutos a mais no tráfego para cada passageiro. Sem falar também que o relatório fala sobre um aumento de 32% nas emissões de gás carbônico, né, de gases tóxicos aí, que é um fenômeno que acaba contribuindo para o aquecimento global. E se a gente for pensar no Brasil, então, que já sofre com problemas de mobilidade urbana, problemas de trânsito e de poluição, né, problemas ambientais, a gente vai ver um grande acirramento aí, até de acordo com esse cenário previsto pelo Fórum. Então, assim, a gente percebe que o espaço cibernético, ele acaba sendo muito amplo, né, quase que limitado, com poucos problemas, problemas que são fáceis de se resolverem e que não demandam tanta urgência, mas o espaço físico, o espaço geográfico, ele acaba sendo limitado, requisitando, assim, uma atenção especial da sociedade. Porque acaba que essa problemática do ecossistema logístico, ela é afetada, então, por esse crescimento dos processos do e-commerce. Em resposta a esses problemas, então, a gente vê tímidos, porém significativas, iniciativas vindas de empresas e personalidades do meio business, como o Elon Musk, por exemplo, o CEO da Tesla, da SpaceX, que com o seu projeto de túneis a vácuo, que busca diminuir um pouco esse tráfego, esse congestionamento, ou então o projeto de entregas via drone da Amazon também, que busca até eliminar esse tráfego, eliminar a mobilidade urbana do e-commerce, são iniciativas, então, importantes, que buscam conferir uma maior agilidade, o objetivo do e-commerce, mas de forma a impactar de forma minimamente possível o espaço geográfico. E com isso eu encerro e agradeço de coração o espaço. Excelente trabalho, parabéns. Professor, eu fico cheia de orgulho, né, a gente que pode dar aula para eles, e quero também lembrar que são alunos, professores assim que tem alunos de primeiro ano, tem alunos do segundo ano, alunos do terceiro, né? Então, assim, não são pessoas que já estão finalizando o curso, mas com talento enorme. Eu dei esse desafio, e foi um desafio, assim, com prazo bem curto, sabe, professor, que eu dei para eles fazerem,
e eles deram conta. Eu estou muito orgulhosa e eu quero, né, só tenho gratidão mesmo à APD e a esses alunos maravilhosos que em breve estarão aqui conosco como pesquisadores, né? Isso mesmo. E parabéns pelo seu trabalho também, né? Inspirando esses alunos e os ensinando. Isso. É muito importante a sua participação. Parabéns. Obrigada, professora. Na sequência, a gente tem mais um trabalho, que é o do, acho que está o do José Neto, né? Tem mais 2 trabalhos, né? Isso, eu não sei como o professor quer conduzir, se a gente pode fazer na sequência, se Claro que sim. paramos, Por podemos? favor. Então, eu gostaria de dar a palavra também para o José Neto. O José Neto, ele é um pesquisador que integra o nosso grupo de pesquisa do Instituto Federal do Paraná, mas ele é graduando da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, do campus Paranaíba. José Neto, ele tem um poder, assim, professor de escrita brilhante. Quero também deixar muito claro que esse trabalho foi fruto, é uma iniciativa que eu cheguei só no final desse trabalho, só para realmente fazer uma análise final. Isso tudo foi construção do José Neto, a pesquisa, a escrita, os outros também, claro, todos eles foram, mas o José Neto, ele correu sozinho e me entregou esse trabalho, assim, José, ele teve pouco tempo para fazer e ele deu conta. Ele se inspirou numa palestra que teve no nosso grupo de pesquisa, e até quero convidá-lo já aqui, professor não tem como fugir, para participar do nosso grupo de pesquisa um dia com uma fala lá conosco, né? Então, a professora Neiva da Unir, ela fez uma fala sobre a questão das hidrelétricas, e José Neto pegou essa ideia, transformou na gentrificação. Ele estuda há algum tempo os estudos decoloniais e vai nos apresentar, então, esse maravilhoso trabalho. Muito obrigada pela oportunidade, professor. Posso passar a palavra para o José? Por favor, bem-vindo. Então, fique à vontade, José. Boa noite a todos. Eu não sei se vocês estão me ouvindo corretamente, se está bem, se não está. Está perfeito, José. Que bom, eu primeiro agradeço o espaço, agradeço a professora pela apresentação, ao professor Alfredo Atier. Meu nome é José Machado Neto, eu sou do 2º ano da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e eu não quero ser exaustivo demais essa apresentação, eu quero cativá-los ao tema, e eu quero tentar levá-los a certas reflexões que talvez a gente não teria a curto prazo. Então eu vou tentar colocar a tela aqui na apresentação. Dá para vocês todos verem? Sim. Show. Eu não quero ser exaustivo, vão ser só poucos slides, 3, se não me engano, para não ocupar o tempo demais e para que seja interessante. Pois bem, o trabalho chama América Latina e Gentrificação, uma análise decolonial rumo ao direito à cidade. O objetivo geral do trabalho foi compreender o problema da gentrificação a partir do ambiente da América Latina, ou seja, tratando a América Latina como o seu cenário primordial, uns objetivos específicos, entender como o direito à cidade trabalha a problemática da gentrificação e pode contribuir para isso, principalmente seus entraves em relação a isso. As hipóteses foi que a gentrificação na América Latina, assim como já diz a corrente da decolonialidade, tem um modo explicitamente violento. Então, a gentrificação também ocorre de maneira violenta e tem salvaguarda do ordenamento jurídico. É isso que eu vou tentar passar através dos estudos de caso. E a metodologia foi usado o método dedutivo e também a pesquisa bibliográfica e exploratória com destaque para a análise de casos. Muito bem. Aqui está a organização do artigo entre 4 capítulos. E no primeiro capítulo, eu quis começar tratando de como as cidades precisam ser analisadas de modo integral, precisam ser vistas como formações culturais e como formações identitárias. Então, não somente com vieses econômicos ou vieses políticos, mas principalmente com um viés cultural e identitário. E para isso eu usei de algumas referências culturais, como para tratar da importância das cidades nessa formação das identidades. Como, por exemplo, o Mário de Andrade traz na sua ode à cidade paulistana, ó minha cidade, ó meu São Paulo, que traz diversos arlequinais, ou como, por exemplo, Carlos Drummond elogia e traz o seu doce itabirano com tamanha força, ao dizer que ele é triste, orgulhoso e é de ferro,
porque aquela cidade o conduziu a isso. Ou como Cora Coralini traz também a sua ode a Goiás, que todas as suas vibrações de sensibilidade de mulher têm ali as suas raízes. Ou seja, e aqui eu poderia exemplificar de diversas maneiras na nossa cultura, a qual as cidades têm tamanha importância na formação das populações. Algumas mais, algumas menos, por terem certas relações com a cidade, mas são de primordial. Ok. E esse primeiro ponto, esse primeiro passo, é para que a gente se insira de modo consolidado e entenda a envergadura das cidades na formação das pessoas. No segundo passo, para posteriormente chegarmos ao problema da gentrificação, eu trago as faces da globalização. Ou seja, baseando na análise decolonial de pensamento, que é, para deixar em termos claros, um grupo que vem desde a década de 80, 90 até recentemente, com pesquisadores da América Latina e o pesquisador Boaventura de Portugal, no qual eles analisam a América Latina como face no sul global e como ele se insere nas ferramentas de configuração econômica, política, social. Como foi bem trazido aqui no Congresso, nós tivemos uma análise pós-colonial da Ellen, se não me engano, quando ela tratou de Hong Kong, ela colocou os pontos nos quais Hong Kong se inseria no sul global e de maneira diferente dos países hegemônicos. E dessa maneira eu também quis trazer uma análise da América Latina como um ambiente de extremas peculiaridades. Ok, no ponto da globalização, eu trago a globalização por ser um dos pilares da modernidade. Os autores decoloniais, eles estudam a modernidade como um ponto importante do capitalismo, porque ele se usa da modernidade para conseguir perpetuar as suas ideias. E um dos pontos da modernidade como pilares é a globalização, que já dizia Milton Santos, talvez seja apenas uma nova palavra para um novo imperialismo que se põe no cenário global. Então eu trago a globalização através de 2 pontos, ou seja, ela é vista de uma maneira a unir, a formar uma aldeia global, a formar laços afetivos entre as próprias cidades, mas é impossível esquecer que a globalização tem um de seus lastros trazer uma paleta universal de cores do sistema hegemônico a qualquer e quaisquer lugares. Então é preciso estar atento a essa faceta da globalização para que ela não seja vista apenas de um ponto positivo. E não só a globalização, elevando para a modernidade. Ou seja, que modernidade é essa que nos afeta e que modernidade é essa que nos adentra. O capítulo que eu quis trazer com mais ênfase aqui foi o capítulo 3, que ele trata especificamente da gentrificação na América Latina. E aqui eu trago esses 3 momentos, ou esses 3 pilares que nos dão nortes à gentrificação. A gente analisou a globalização, a gente adentrou com uma análise decolonial, ou seja, a América Latina tem um cenário diferente, tem uma história diferente, não só pela sua colonialidade, mas também por sua configuração, um aspecto de sul global, no qual onde tudo chega depois, onde tudo chega de modo hegemônico e já pensado. Então, nesse capítulo, tratando da gentrificação, eu trago o termo gentry, da Ruth Glass, a socióloga britânica, que trata do termo para descrever um êxodo forçado de uma população diante de uma nova forma social que se estabelece no território. Essa forma social pode se estabelecer de diversas maneiras, principalmente de formas simbólicas. Aqui eu trago 3 nortes para que essa gentrificação funcione na América Latina, ou seja, como ela se dá nesse cenário. Primeiro ponto, a narrativa da revitalização. É preciso revitalizar os espaços, é preciso que eles se revitalizem para que o desenvolvimento econômico seja maior. Isso é de extrema bondade, isso é muito bom, porque traz uma qualidade de vida maior. Contudo, algumas identidades são afetadas, algumas hereditariedades são afetadas. É preciso que se tenha essa sensibilidade e não se traga só a narrativa da revitalização como princípio. Em segundo ponto, a violência. A análise decolonial traz a violência como explícita na América Latina. E aqui eu trago 2 casos. Um caso da violência direta e outro caso da violência indireta. O caso da violência direta foi aqui em São José dos Campos, no caso Nova Tatetuba, ou como conhecido Morro do Regaço, no qual essa comunidade foi retirada desse morro através de papéis e justificativas que diziam que aquele local e aquele território não era propício para se morar, poderiam ocorrer deslizamentos, e até aí são pontos extremamente interessantes, porque retiram a população daqueles riscos. Contudo, algumas semanas depois daquela retirada forçada e violenta da população, um conglomerado de empresas foi e adentrou o local
com salvaguarda jurídica com a prefeitura. Ou seja, que deslizamentos eram esses e que riscos eram esses que um conglomerado de empresas logo adentrou. Então, o desenvolvimento econômico precisa ser visto e precisa ser analisado para que as populações não sofram e as salvaguardas jurídicas não fiquem apenas de um lado. No outro caso, a violência indireta, eu analisei um caso do México, o caso de Punta Lobos, ou seja, trata de uma cidade, de uma comunidade de pescadores nessa praia de Punta Lobos, que estavam pescando, que estavam fazendo o seu desenvolvimento, e chegou outro conglomerado de empresas naquela região e disse que a posse da praia era deles. Aqueles pescadores ficaram sem saber porque eles não tinham muito conhecimento jurídico para saber o que fazer. Só que aquele conglomerado de empresas tentou ao máximo e usou de falcatruas jurídicas para retirá-los de lá. Eles não retiraram a força, só que se eles retiram a sua força econômica, a sua pesca, eles os retiram de lá. A violência é indireta, mas ela existe. E a gentrificação continua. Felizmente, nesse caso, eles conseguem ganhar, diferentemente do caso da Nova Tatetuba, aqui em São José dos Campos, que eles acabam sendo retirados. Por último ponto, que dá sustentáculo para essas violências, é o ferimento aos direitos humanos. Não só na América Latina, por ter uma análise e um desenvolvimento de colonialidade, como diz Grossfogel, ou seja, a colonialidade é aquela expansão do colonialismo que não foi superado. Ou seja, os direitos humanos que já eram atacados na época colonial, atacados na época ditatorial com muita força, ainda seus resquícios são fortes. E esses resquícios dão sustentáculos para que essas violências diretas e indiretas aconteçam. E o ponto final que eu trato no capítulo 4, da violência aos direitos humanos e o direito à cidade. O que é preciso ser feito para que o direito à cidade, trazendo Lefebvre e trazendo David Harvey, para que aqueles desenvolvimentos integrais de cidades se realizem num cenário e num panorama onde há tantos problemas e há tantas falcatruas como a América Latina? A última matéria na BBC, no começo desse ano, tratou da América Latina como ponto e o local com mais violência no mundo. O que temos que fazer? Que posição a nossa e que posição o direito à cidade precisa? Porque há vários documentos que tratam a Agenda Habitat das Nações Unidas, o próprio Estatuto da Cidade, aprovado em 2005. São pontos que levam o termo de direito à cidade ao pé da letra. Contudo, referenciando Gilberto Dimenstein, as coisas e os direitos e os cidadãos e a cidadania, como bem apontado pelo Attier, têm ficado só no papel. E esse é um problema que precisa ser revisitado e sensibilizado pelo direito para que ele não fique apenas de um lado das situações, como ele ficou aqui na Nova Tatetuba, em São José dos Campos, apenas de um lado. Ou seja, que direito à cidade procuramos? E pela análise decolonial, eu trouxe o pesquisador e o sociólogo Walter Mignolo, da Argentina, que tem temas muito interessantes para construir essa ideia. E um dos temas que eu trouxe é o pensamento fronteiriço. Que pensamento fronteiriço é esse? É necessário delimitar fronteiras para que as ideias e para que os movimentos econômicos tenham aliados e tenham sensibilidades jurídicas a ponto de construir identidades mais formais e mais corretas, ou seja, dar espaço para que essas identidades floresçam. Esse pensamento fronteiriço traz de maneira econômica e cultural, que é um dos pontos que normalmente é mais excluídos da visão econômica, e traz essa maneira cultural e específica na América Latina, para que o direito à cidade seja mais especificado e seja efetivado. Eu gosto da análise decolonial, não é por gostar ou por querer ou por ser latino-americano, mas porque ela é uma das análises que foca a América Latina como um ponto principal de cenário. Pois bem, eu quis trazer esses aspectos para que a gentrificação não fique só num cenário amplo, mas que ela se incida e traga inferência sobre as nossas próprias realidades. E trazer a análise decolonial como uma forma nova do direito poder observar essas realizações que estão acontecendo e esses riscos às populações que estão acontecendo e aos direitos humanos. Eu peço mais uma vez o agradecimento ao professor Alfredo Attier e à professora Vanessa Vergara. Vanessa, o José Machado é aluno de que curso? O José é do Direito, né, José? Lá da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, campus Paranaíba, Joé? Isso, campus Paranaíba, professor. Está em que ano, José Machado? No segundo ano, professor. Tá. É incrível, olha, né? Muito bom esse trabalho, gostei muitíssimo, né? A seleção dos autores, o modo de apresentação, o modo de construção
Achei excelente, viu? Tá de parabéns, José Machado. Gostaria que a Vanessa o mantivesse em contato conosco aqui. Vamos conversar logo sobre isso. Muito, muito importante. Parabéns, Vanessa. Parabéns, José Machado, por esse trabalho também, viu? Obrigada, professor. Uma honra para nós ter esse feedback, né? E José, ele é um talento aí que eu tive a sorte, professor, de aparecer no meu instituto. já falei até para o pessoal aqui, nós temos um talento de pesquisador, né? Todos são muito talentosos, mas o José, ele já tem ele já sabe a pesquisa dele, né? Que são os estudos decoloniais, então ele já, mesmo recente na academia, isso é muito bacana quando a pessoa já encontra o seu foco de pesquisa, José. Te parabenizo, e esse mérito é todo dele, viu, professor? Aqui parabéns. É mérito exclusivo do José. E eu queria a gente finalizar, então, né, professor, com o último. Também um excelente pesquisador, assim como a Tatiana, Kelvin, Leonardo. Eu estou muito lisonjeada mesmo pela sua oportunidade, né? Muito grata. E só me encheram de orgulho, né? Acho que dá para perceber, né, professora, a qualidade do trabalho, a dedicação desses pesquisadores é maravilhoso. Estou com um grupo, assim, muito fechado no grupo de pesquisa e muito contente. E o Raul também é um outro aluno que meu grupo é aberto, professor, para alunos de todas as instituições, né? Eu não fecho ao Instituto Federal. Eu acho que esse diálogo entre instituições que a APD promove também, ele é muito rico, né? E o Raul, ele é um aluno da PUC, da pós-graduação da PUC aqui do Paraná, né? Então, dei essa ideia para ele, vamos trabalhar com o cartel, né? Os impactos do cartel do metrô na mobilidade urbana, porque o cartel, a gente sabe que é um dos crimes mais lesivos, né, os crimes econômicos mais lesivos, que por isso ele tem condenação PC perante o CAD, mas os efeitos dele, ele não, principalmente quando é licitação em obra pública, ele não se restringe, então, à questão das relações econômicas, pura e simplesmente, né? Ele vai se espraiar ali para o orçamento público, vai afetar as políticas públicas. E no caso do cartel do metrô, professor, é um cartel que ele foi de 2000 e pelo menos de 1998 até 2013 teve o seu julgamento em 2019. Então, um cartel que durou longos anos, né? E que certamente causou muitos problemas para a cidade. E foi esse tema que eu e o Raul construímos nesse último artigo, que fala sobre os impactos, então, na mobilidade urbana na cidade de São Paulo, que ocorreu em virtude do cartel de metrô. E apenas para a gente trazer os números, né, vindo aqui aos números, em 2012, São Paulo contava com 20 milhões, um pouco mais de 20 milhões de habitantes, e esses 20 milhões de habitantes, professor, faziam 43 milhões de viagens por dia dentro da cidade de São Paulo, ou seja, a gente tinha um parâmetro de 2,18, né? Então, mais de 2 viagens por habitante por dia na cidade de São Paulo. E o número médio de viagens realizadas por meio do transporte motorizado é de 29.739.000, dos quais 16 milhões deles, diários, eram realizados com transportes coletivos, né? E o metrô, ele representa 14% disso, professor, de todo esse contingente que nós estamos falando, tanto econômico quanto, enfim, de mobilidade urbana. E o metrô de São Paulo é um dos que menos tem áreas que atingem bairros, né? Então, é muito concentrado ali em locais não periféricos, e a gente entende que esse impacto atingiu diretamente a periferia. E fomos pesquisar. Eu gostaria de passar a palavra para que o Raul apresente esse fruto dessa pesquisa. Boa noite, todos me ouvem bem? Sim. Sim, como a professora disse, né, meu nome é Raul, eu estou terminando minha pós-graduação agora em Direito Empresarial pela PUC Paraná, sou graduado pela Universidade Estadual de Londrina, terminei minha conclusão em 2018, e em relação ao trabalho que nós escrevemos em conjunto com a professora, então, a partir desses dados que a professora já apresentou, nós temos que, especificamente, só gostaria de frisar
que as viagens que saem do centro de São Paulo são aquelas que têm maioria dos números das viagens feitas pelo metrô. Basicamente, 77%, ou 77,3% para ser mais preciso, de todos os deslocamentos diários de metrô, eles têm o seu início da região central de São Paulo. Isso demonstra, então, uma concentração das estações e das linhas no centro, que pouco se estendem à periferia. A partir do que, então, isso se deu? Como isso se deu? Isso se deu a partir de uma má administração, de uma fiscalização débil, no que se referiu a esse cartel que a professora bem mencionou. O cartel, então, ele teve esse interregno de quase 20 anos, né, de 98 até mais de 20 anos, né, 98 até 2000, não, perdão, menos, né, 98 até 2013 ali, foi investigado pelo CAD, e foi revelado, então, que as empresas, de forma conjunta, se uniam, faziam combinações de preços, faziam conluios, faziam subcontratações como forma de diminuir a concorrência. E diminuindo a concorrência, então, eles tinham o controle do mercado. Tendo o controle do mercado, os principais reflexos disso para a população são aumento de preço, a diminuição da qualidade dos serviços, porque você tem um preço maior para um serviço prestado de uma qualidade inferior, você tem excedentes de gastos públicos, então gastos públicos mal empregados, e tudo isso pode acarretar ainda coisas muito piores. Tem até a questão dos chamados deadweight loss, né, que são um termo em inglês que vai significar aquela faixa da população que, em razão do aumento de preço provocado pelo cartel, ela deixa de ter acesso àquele bem ou àquele serviço, né? Então, nós temos que o cartel ele não vai só prejudicar a concorrência ou prejudicar os gastos públicos, mas principalmente, no que se refere a cartéis em licitação, o utilizador, o beneficiário desse serviço público, que passa a pagar um preço maior por um serviço de baixa qualidade. E no que se refere, então, ao metrô especificamente, isso vai impactar diretamente a mobilidade urbana. Nós temos dados da OCDE que vai dizer que os cartéis, principalmente no que se refere ao serviço público, ele chega a aumentar de 10% a 20% o preço dos produtos e dos serviços ofertados pelo Estado. Então, você tem um sobrepreço desses serviços públicos, você tem consumidores que perdem o acesso a esses serviços porque não têm condições de pagar essa passagem, ou de ter acesso a esse tipo de transporte, e você tem um mau gasto dos serviços públicos, o que culminou na concentração de linhas no centro de São Paulo. Então, ele não trouxe prejuízos apenas orçamentários, mas ele impactou diretamente a mobilidade urbana de São Paulo. A mobilidade urbana de São Paulo, as linhas de metrô, principalmente, elas se encontram muito defasadas na cidade de São Paulo, no que se refere às outras megalópolis globais. Cerca de 30 megalópolis globais que nós temos catalogadas basicamente, São Paulo ocupa uma das piores posições, justamente por todos esses fatores que foram agravados pelo esse cartel que durou tanto tempo na cidade de São Paulo. E isso se deu também, principalmente, porque, por mais que seja uma obra que esteja beneficiando os munícipes de São Paulo, a cidade de São Paulo em si, a sua responsabilidade é do governo de São Paulo. A obra é perpetrada pelo governo de São Paulo, então há até, inclusive, uma dificuldade de se cobrar ou de se exigir resultados. Se é da prefeitura, se é do governo do estado, isso causa ainda maiores confusões quando nós vamos analisar o tema e quando nós vamos procurar responsáveis ou procurar cobrar os responsáveis pelo tema. Então, durante todo esse tempo, o cartel prejudicou sobremaneira a mobilidade urbana, principalmente o que se refere às populações de mais baixa renda que perderam esse acesso ou tiveram um acesso dificultado ao transporte coletivo na cidade de São Paulo. Professora, queria complementar mais alguma coisa? Professora Vanessa? Não, Raul, acho que você expôs muito bem o tema, estou muito feliz e agradecida por você, né, traduzir esse trabalho e explicar de uma forma, do meu ponto de vista, brilhante, de uma forma sintética, e acho que até pelo adiantado da hora, eu também vou respeitar, o nosso tempo que foi designado, mas assim, quero realmente parabenizar a todos e novamente expressar minha gratidão, assim, me enche de orgulho
cada segundo que eu estou perto de vocês e também me renova as energias para sempre a gente prosseguir nessa luta, ainda mais contando aqui com 2 companheiros maravilhosos, que é a professora Roberta e o professor Alfredo, que é uma inspiração. Professora Roberta e professor Alfredo, eu quero dizer que aquele dia que eu fui lá na Paulista, né, e vi vocês, com aqueles alunos, com aquelas pesquisadores, até altas horas, né, de um sábado, e motivados e felizes, aquilo assim, realmente me encheu de alegria e disse, olha, é isso realmente que a gente tem que fazer. E foi dali que eu pensei no grupo e olha o resultado, né? Então, a gente está assim nessa cadeia, que um vai motivando o outro e produzindo cada dia mais, e vocês também vão, de certa maneira, reproduzir tudo isso no ambiente de vocês, e agradeço demais a oportunidade. Minha querida Vanessa, professora Vanessa, eu queria agradecer muitíssimo essa presença sua e desses alunos maravilhosos que você trouxe, pesquisadoras e pesquisadores, né? Eu queria agradecer muitíssimo a Vanessa Vilela, a Débora, o Leonardo, o Kelvin, não é isso? A Tatiane, ao Raul Duritzo de Oliveira, e ao José Machado Neto também, né? Acho que eu citei o nome de todos. Pulei algum, não, né? Falei todos. Acredito que todos foram mencionados, professor. Então tá bom. Porque realmente eu fiquei impressionado com a qualidade do trabalho que vocês fizeram. Eu devoto isso ao talento de vocês, claro, mas também à orientação muito segura e inspiradora da Vanessa. Eu quero dizer que é um motivo de muita satisfação para a Academia Paulista de Direito, para mim, para todos nós da academia, realizar essa parceria com uma instituição tão séria e com uma pessoa tão séria como a professora Vanessa e com a presença desses alunos. Nós vamos realizar muitas coisas juntos a partir de agora. Claro, o momento da pandemia foi um momento de suspensão, mas a gente não desanimou e não está desanimado, pelo contrário, né? Conseguimos realizar esse congresso que estava marcado para março, tivemos que adiar, fomos adiando, mas eu tinha que fazer esse congresso agora e, sobretudo, antes das eleições municipais, era muito importante fazer isso, porque precisaria ter esse impacto político que está tendo, efetivamente, né? Então, eu estou muito feliz com esse convênio com o Instituto, feliz com vocês. Eu acho que não há maneira, esse trabalho que vocês apresentaram é um trabalho de altíssima qualidade e, sobretudo, impressiona pelo fato de serem alunos de graduação, não é? E pela qualidade daquilo que apresentaram, da pesquisa, da forma de apresentação, desde o primeiro trabalho, os 3 trabalhos, indistintamente, a forma de apresentação, a educação, a utilização da língua portuguesa, a utilização dos argumentos, a concatenação lógica de todos esses argumentos, quer dizer, enfim, realmente é elogiável. Eu estou muito, muito feliz de encerrar o congresso assim, porque, você sabe, quando as pessoas fazem esporte, eu me lembro quando jogava tênis, a minha professora gostava de encerrar a aula com um lance maravilhoso, não é? E, portanto, nós vamos encerrar esse segundo congresso internacional com esse lance maravilhoso que vai ficar na memória de todos nós, não é? Foi um congresso vencedor, adorei ter desenvolvido assim dessa forma, foi uma novidade para mim. Eu quero agradecer novamente ao Diego pela atividade técnica fundamental, à doutora Roberta de Bragança Freitas Atier, a todos os acadêmicos e acadêmicas, a todas as pesquisadoras e pesquisadores, enfim, a todos e todas que acompanharam esse congresso e ajudaram para que ele fosse um congresso realmente vencedor e brilhante. O ano que vem tem mais, mas antes do ano que vem tem muitas outras atividades da academia que nós vamos fazer juntos. Parabéns a todos, muito, muito obrigado pela presença aqui, carinhosamente eu agradeço, e eu pediria ao nosso querido Diego, nesse momento, que nos colocasse fora do ar, e está encerrado o congresso. Parabéns, estou muito feliz, viu? Comemoração total, comemoração absoluta.
Parabéns, professor. Obrigada. Muito obrigada.